Fala, Tirone, tudo bem? Tô aqui no estúdio avançado do Rio de Janeiro, ainda vivendo aquele clima de carnaval, Viradouro campeã, Niterói em festa e uma super quarta de futebol que a gente teve classificação do Inter dramática para Libertadores com o D'Alessandro expulso e tal, o Atlético dramático contra o Afogados nos pênaltis, mas o Rio viveu sobretudo Fluminense e, claro, Flamengo. Flamengo. O Fluminense, primeiro, antes de entrar no jogaço do Maracanã, o Fluminense levou outro susto, saiu tomando de 2-0 do Motoclube logo no início e depois virou a partida e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil com uma presença marcante do Nenê, fez 2 gols, deu passe para outro, o Nenê desequilibrou e o Fluminense virou o marcador, está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, salvando a pele do Odair Hellmann. Mas vamos ao que interessa, Maracanã. Maracanã, 70 mil pessoas. Flamengo desfalcado de Bruno Henrique e Rodrigo Caio. Mas o Flamengo está numa fase, Tirone, encantada. Começou vencendo com gol dele, Tirone, Gabigol. Como joga o Gabigol? O Gabigol começou a partida com o Pedro, os dois juntos pela primeira vez desde o início. Foi assim que o Jorge Jesus armou o time para jogar contra o Independente Del Valle. Foi o Pedro substituto do Bruno Henrique, mas isso durou pouco, essa dupla. 1-0 pro Flamengo, mas logo aos 20, 23, metade do primeiro tempo, o Willian Arão foi expulso justamente. E aí mudou tudo, o Mister teve que sacar o seu outro centroavante. Saiu o Pedro e entrou o Thiago Maia pela primeira vez ali jogando com o time principal do Flamengo. Volante que jogava no Santos e veio da França e está recém-chegado. E aí o Flamengo foi um time diferente, o Flamengo teve que se retrair e jogar no contra-ataque. E aí, Tirone, de novo, o Gabigol, eu acho que hoje ele jogou pelo Bruno Henrique, pelo Pedro e pelo time inteiro. Em outra jogada espetacular, ele serviu o Gerson e o Gerson fez o 2-0 e depois o Gerson de novo, 3-0, Flamengo campeão, mais uma taça. Festa na cidade, carnaval, Flamengo campeão. Aqui no Rio tá uma loucura, o Maracanã repleto, bombando. Como tá jogando o Flamengo, como joga o Gabigol, que é o nome do futebol brasileiro aqui em 2020. Até a gente falava de Gabigol, Gabriel Jesus, lá na nossa coluna do post de bola no UOL, que o Gabriel Jesus brilhou pelo Manchester City, mas o Gabigol à noite fez a dele e tá numa fase realmente esplendorosa. Tirone, eu quero saber daí mais detalhes aí de São Paulo, chuvosa São Paulo, desse empate do Corinthians com o Santo André. Na verdade, do dia do Corinthians, né? Porque o Corinthians teve protesto e depois, a duras penas, no finalzinho do jogo, empatou com o Santo André. Tudo bem que é o melhor time do campeonato, o Santo André, mas foi o que está acontecendo com o Corinthians? O que está acontecendo com o Thiago Nunes? Só para o Thiago Nunes me ajudar. Eu que defendi o Thiago Nunes, estou achando que ele está meio perdido. Depois da eliminação, do clássico com o São Paulo, eu não sei. Critérios vão mudando. Hoje começou com o Bozelli no banco, o Gabriel entrou e já foi capitão do time. O que está acontecendo com o Thiago Nunes? Aonde ele perdeu a mão? Ele perdeu a mão com a eliminação da Libertadores, que custou ali o pescoço do Madison, o pescoço do Gustavo, ou ele perdeu a mão depois do clássico com o São Paulo, que embora empatando, jogou bem pior e o São Paulo mereceu a vitória. O que você acha? O que está acontecendo aí, Diniz? Diniz, Thiago Nunes, Tirone, me explica. Depois daquela semana, quem saía melhor, Diniz ou Thiago Nunes? Parece que o Thiago Nunes está vivendo um grande inferno astral. Me conta daí, Tirone, o que está acontecendo com o Thiago Nunes? Fala aí, Arnaldo. Fala aí, pessoal. Já estou de volta a São Paulo, agora em trajes civis. Volta o rock and roll aqui do Estúdio 9, camisa de rock, sai o samba, para falar um pouco do Corinthians, que completou seu 4º jogo sem vitória, batata assando, protesto em Itaquera. A vitória hoje contra o Santo André era fundamental para dar uma afastada na zica, muito importante para o Thiago Nunes também. Mas não rolou, e o Corinthians por muito pouco não perdeu. Claro que tem vários atenuantes nesse jogo e eu vou falar deles primeiro. Primeiro que choveu a beça aqui em São Paulo, choveu demais,
O dia inteiro choveu e na hora do jogo choveu pra caramba, sobretudo no começo. E aí o campo ficou impraticável. E aí o Corinthians até se explicou, falou, não teve nenhum problema, um comunicado oficial dizendo que não teve nenhum problema com drenagem, que deu tudo certo, mas é que choveu demais. Mas foi um negócio que inviabilizou o jogo. O Corinthians era impossível de trocar passes do Corinthians e foi nesse momento que o campo já estava muito ruim que tomou o gol. O Fagner deu aquela entrada típica dele, né? Aquele carrinho que vai derrubando tudo e derrubou o jogador do Santo André. Falta no lado do campo, cruzamento, gol. Aqueles gols que o Corinthians não costumava tomar, vamos dizer, e agora toma. 1-0 para o Santo André, que aí com o campo molhado ficou fechado ali, bola para cima, bola para longe. O Corinthians ficou martelando, mas não conseguia trocar passes. E aí não dá para você botar a culpa exatamente no Thiago Nunes disso, né? O time simplesmente não pôde trocar passe. Muita gente no Twitter que eu reclamei da drenagem falou, porque choveu pra caramba, porque é um absurdo. Mas mesmo assim, depois diminuiu a chuva e a drenagem continuou muito ruim. Ela foi melhorar no fim do jogo, exatamente quando o Bozelli conseguiu fazer o seu gol, né? Ali já bem no final da partida. Agora, algumas coisas também que eu não consigo entender. O Bozelli não entrou em campo no começo. Jogou o Ione Gonzalez ao lado do Wagner Love. Eu não consigo entender por que não joga o Bozelli com o Wagner Love. Porque os dois não jogam ao mesmo tempo. E o Ione Gonzalez saiu porque pediu para sair. E aí foi substituído pelo Bozelli, que em 45 minutos chutou a bola na trave e fez um gol. Eu não entendo qual é a má vontade que todo mundo tem com ele, né? O Carille não colocava ele para jogar. O Thiago Nunes não coloca o tempo todo, embora coloque mais do que o Carille. Eu não sei porque ele não pode jogar com o Wagner Love, dois atacantes. Por que não? Será que não tem um jeito de fazer um time funcionar com os dois jogadores? Ele joga mais que o Ione Gonzalez. Pelo menos até agora tem jogado mais do que o Ione Gonzalez, mas não entra. Enfim, o que aconteceu aqui é que o Santo André conseguiu arrancar o empate. E é um bom time, defensivamente bem forte o Santo André. Tem um zagueiro negro, alto, Luizão. Hoje de novo foi bem. Tinha ido bem contra o São Paulo na vitória por 2-1. Foi bem de novo hoje. Ganhou tudo por cima, ganhou todas por baixo. E conseguiu ali tomar conta do jogo. O Thiago Nunes não dá para dizer que não tentou. Colocou até o Gil de centroavante. Porque o campo estava molhado, era só bola alta mesmo, bola na área. Para tentar fazer alguma coisa e até que não foi mal. Mas o fato é que o placar mostra que o Corinthians não venceu, empatou mais uma Itaquera. Outro detalhe, estádio vazio, estádio do Corinthians vazio. Não sei se é uma fase, pode ser a chuva que também pegou, pode ser o fim do mês, qualquer coisa, mas o fato é que poucas vezes eu vi Itaquera com tanto pouca gente, tanto espaço na arquibancada ali no jogo, como eu vi no jogo de hoje. Uma coisa preocupante, né? Porque o Corinthians precisa dessa grana para pagar o estádio, né? E está devendo uma grana preta com relação ao seu estádio. Mas enfim, questões para resumir. Thiago Nunes, não entendo por que ele não joga com o Bozelli e o Wagner Love ao mesmo tempo. Não consigo entender por que tem que jogar o Ione Gonzalez. O jogo difícil você avaliar porque estava muita chuva e aí impossibilitou o jeito que o Corinthians gosta de jogar. E mesmo assim no segundo tempo o Corinthians até pressionou. Mas nada disso importa diante do resultado. 1-1, 4 jogos sem vitórias. E aí a batata já tinha assado com o protesto contra o time, o Thiago Nunes, todo mundo, diretoria, na tarde em Itaquera. E agora a coisa não fica mais aliviada não, com esse empate, apesar de ter empatado ali na Bacia das Almas. A sua pergunta, se o time desandou depois da eliminação contra o Guarani ou depois do empate contra o São Paulo. Acho que começou a desandar no empate contra o São Paulo, porque o São Paulo dominou aquele jogo e não ganhou, sabe lá por quê. Poderia até ter perdido, é verdade, mas poderia ter ganho, teve mais posse de bola, teve mais chance de gol e tudo mais. Teve aquele lance do Pato que o São Paulo que o Pato perdeu de maneira absurda. Mas depois dali, o Corinthians foi só piorando. E curiosamente o São Paulo foi melhorando, foi tirando a zica. Até o Pato fez gol. Fez lá 2 gols, agora o São Paulo joga no fim de semana. O São Paulo nesse período saiu de desclassificado para líder da chave. E o Corinthians, o contrário, já está numa situação no grupo que não é das melhores. Então as coisas mudaram completamente a partir daquele clássico que o São Paulo empatou em 0-0 no Morumbi contra o próprio Corinthians. De lá para cá, acho que o Thiago Nunes perdeu o prestígio, sobretudo com a sua torcida, com a torcida do Corinthians. E também
com a diretoria não dá para dizer ainda, porque ele continua lá. E com relação ao São Paulo, pelo contrário, teve apoio público da diretoria, o time passou a jogar um pouco melhor e teve um grande jogo, um bom jogo pelo menos, contra o Oeste. Agora joga no fim de semana contra a Ponte Preta. É isso, senhores, tô de volta, rock and roll, samba agora só no carnaval do ano que vem. Tô aqui com uma bela camisa do Beach Boys, Pet Sounds, disco icônico e espetacular. Quem não ouviu, ouça, porque é muito legal. E a gente volta a qualquer momento. Assine o canal, aperte para curtir, aperte o sininho, faça tudo aí, que estamos juntos, beleza? Voltamos a qualquer momento. Valeu, Arnaldo, traz um pouco de sol para cá, porque tá chovendo a beça aqui. Valeu, abraço.